Para já, dar boa noite, boa tarde a todos, especialmente a Luís Filipe, que aceitou o convite. E o que é o Pensar em Alcochete? O Pensar em Alcochete é uma iniciativa de um grupo de cidadãos. Há 5 anos iniciou conferências, jantares mensais. Em Alcochete. Alcochete fica... É só atravessar o ponto de Lisboa para a margem sul, a 20 quilómetros de Lisboa, e tem coisas importantes, que, nomeadamente em termos de quem gosta de futebol, o centro de formação do melhor clube de Portugal e do mundo. Ias num bom caminho, mas agora desviaste. Aqui não é para comentar. Mas digamos que é o sítio aprazível, e nós começamos a ter estas conversas há 5 anos. Dar as boas-vindas, nosso amigo Luís Marcos Mendes esteve connosco o mês passado, e nós começamos com estas iniciativas há 5 anos, e quando foi da pandemia, obviamente tivemos 2 meses de interregno, e retomamos com aquilo que toda a gente hoje descobriu, que já existia há 10 anos, mas que hoje faz parte do nosso cotidiano, o Zoom. E em março, abrindo aqui um bocadinho a disponibilidade para as pessoas começarem a juntar e a juntarem-se, e nós retomamos as iniciativas com jantares presenciais. E, portanto, o nosso último convidado no mês de julho foi o Dr. Luís Marcos Mendes, e ao mesmo tempo não quisemos perder a oportunidade de manter as ligações, mesmo os que tivessem jantar. Às 9h30 começávamos uma intervenção via Zoom. É neste enquadramento que eu agradeço ter aceito o convite do Luís Filipe. Doutor Luís Filipe, isto habituamos a deixar os doutores e os professores à porta no Zoom para pouparmos a taxa, mas por ligação a outras pessoas amigas no Brasil, acho que é uma oportunidade de termos alguém que foi devidamente apresentado no currículo, com uma experiência vasta também empresarial e na política no Brasil. E quando é presencialmente, nós fazemos entrega desta placa, que costumo dizer que daqui a 50 anos está bordada a ouro, um dourado, e que daqui a 50 anos alguém vai contar a história do que é que se fazia mensalmente, com jantares e com Zoom. Com o Luís Filipe fica um compromisso, após as eleições do Brasil, ou na primeira oportunidade, vier a Portugal, jantar em Alcochete, e ou eu ir ao Brasil, ou alguém ir ao Brasil, entregar em mão a placa. Entrega a todos. Muito obrigado. Desde há 4 anos e meio, pelo menos, a todos que connosco têm usufruído. E agora vou-me calar e deixar a oportunidade que falarmos sobre o liberalismo no Brasil. E, como eu costumo dizer, o tempo de antena é agora do palestrante, se bem que desta vez posso dizer que eu dou um pontapé a Cristiano Ronaldo na bola para ir para o Brasil, e a bola fica lá do Brasil para jogar. Obrigado, Luís Filipe. Muito obrigado, Zeferino. Obrigado a todos que estão me recebendo hoje à tarde, ao menos aí hoje à noite aí em Portugal. Estive aí no início do ano vendo a questão do coração do Pedro I, se poderia trazer para o Brasil. E amanhã, segunda-feira e terça, vamos lograr o sucesso disso. Vamos estar indo para Brasília para receber aí uma relíquia portuguesa que deixou muitas boas heranças aí, tanto em Portugal quanto no Brasil. Bom, isso dito, o que Pedro I representava, aliás, usando ele de abertura, Pedro I representava todos os ideais liberais que existiam na época, na sua época, início do século XIX. Representava fidedignamente.
E ele teve a oportunidade de provar isso 2 vezes. No Brasil, depois indo para Portugal, mais uma vez, reiterou a sua missão. Mas do que ele está falando? Que ideais são esses? O que isso representa? É botar isso tudo em contexto. Saindo do absolutismo que existia até o século XVIII, praticamente todo o século XVII, XVIII, né, uma transição aí iniciou-se de alguns países para separação de poderes, para transferir poder, que era poder arbitrário, poder absoluto, real, para uma carta constitucional. Então, limitando esses poderes por uma Constituição. Isso já havia nas constituições absolutistas. E ali houve uma transferência de poder, ou seja, uma limitação de poder por uma carta constitucional, mesmo dentro de um contexto absolutista. E quando se inicia esse movimento liberal, aí começa todo um questionamento da fonte do poder do regente, o questionamento da hereditariedade, da unção religiosa e do mérito envolvido nisso. E aí começa lentamente a transferir esse poder para instituições que não eram mais hereditárias, não eram mais apontadas por unção divina, e começaram a ser apontado por questões de outros critérios. E, obviamente, que esses outros critérios, hoje em dia, o critério mais aceito e universal é pela eleição, pelo voto, ou pelo apontamento de quem foi eleito. Então, uma indicação de quem foi eleito. Então, existe aí ou é por eleição direta ou por apontamento de quem tem essa legitimidade pontual eletiva. E ele acaba nomeando para outros componentes aí do Estado. Bom, evoluindo aí durante o século XIX, aí, o conceito de separação de poderes se tornou bem onipresente. A maioria das monarquias absolutistas sofreu uma grande pressão para não só limitar seus poderes, mas também separar os poderes em diversas outras entidades que tinham suas legitimidades. Legitimidade do judiciário, legitimidade legislativa, legitimidade executiva, legitimidade estabilizadora. Começou essa separação bem, eu diria que de uma maneira muito óbvia, através de várias revoluções, embates, assassinatos e uma série de coisas que ocorreu durante o século XIX. Como paralelo, existia uma evolução dos conceitos de Montesquieu, que já se predicavam aí e balizavam a organização de Estado em 3 poderes legítimos, como era o executivo, o legislativo e o judiciário. 100 anos depois, Montesquieu tinha um grande pensador que foi o Benjamin Constant, foi um suíço, foi parlamentar francês, e ele ali desenhou o que seria o modelo futuro do Brasil, apesar de a intenção dele não era necessariamente voltada ao Brasil, mas sim à França. Mas ali houve uma adesão, uma adotação do modelo de Benjamin Constant, que pregava não 3 poderes, mas sim 4 poderes, em que haveria um estabilizador. E, dentro de um contexto liberal, não é só uma questão política, existia também a não intervenção econômica. Então, que modelo é esse que a gente está falando? Temos que entender os impactos não só de estrutura política, mas também de estrutura econômica. Para que serviu o Estado, esse Estado moderno que surgia? Saindo do absolutismo hereditário e entrando para um parlamentarismo constitucional ou uma monarquia constitucional. O que acontece nesse quesito? Você tem a necessidade do Estado, primordialmente e essencialmente naquela época, era de garantir o território. Garantir o território, garantir não poderíamos dizer a cidadania, mas garantir que as leis daquele território seriam executadas conforme a Carta Constitucional e que haveria uma força
de proteção barra imposição dessas leis e aceites constitucionais, e que esses aceites constitucionais, por força da sua legitimidade, tinha que proteger a sua população, né? A Carta dos Direitos Humanos, a Carta do Direito do Homem veio com esse sentido. Uma vez você está criando, é um contrapeso, no fundo, os direitos do homem são um contrapeso ao poder constitucional que é dado às forças de Estado de exercerem poder no território. Então, qual é o contrapeso? O direito, dizendo que o homem tem direitos fundamentais, inalienáveis, indissociáveis, universais, e que não podem ser violados por Estado nenhum. E isso se tornou, então, um Estado que tem o poder, tem o monopólio da força, até no sentido do uso da força coletiva, tem a legitimidade de execução das leis e de tudo que for interno, tem até o poder de extrair poupança e renda da população para se financiar. No entanto, ele é limitado por uma série de direitos individuais dentro da Carta dos Direitos do Homem, que também depois se tornou, na Constituição Americana, também se tornou uma versão. Eu diria que a Carta dos Direitos do Homem veio depois da Constituição norte-americana. Eu diria que tem algumas expansões ali do que foi o direitos do homem, etc. Então, isso também é um conceito, o que é liberdade afetiva, se tornou um conceito delimitado por uma Constituição. A liberdade individual, ela é definida por Constituição e, ao mesmo tempo, ela é limitada por essa Constituição. Muito bem, então esse é o século XIX. Agora entra no século XX, o que acontece? O socialismo. Então, o socialismo, ele cria o quê? O socialismo cria um Estado totalitário em que as forças de Estado agora têm a obrigação, barra o dever, barra a legitimidade de relativizar todos os direitos individuais, direito de ir e vir, de associação, de consciência, direito de propriedade, direito de renda, e relativiza tudo isso para que o cidadão ele torne-se parte do Estado. Ele não é mais uma entidade individual, ele é visto como alguém que só tem direitos coletivos, os direitos individuais completamente relativizados. Por consequência, a intervenção, a política muda e a economia muda. E que tipo de economia, que tipo de política? A política torna-se muito mais autoritária, muito mais impositiva e muito mais interventora, excludente e perseguidora daqueles que são contrários ao modelo de Estado, ao mesmo tempo que ela se torna interventora na liberdade econômica, em que começa a balizar, no fundo é um retrocesso ao mercantilismo, né? Começa a dizer que a riqueza não vem da população, como dizia Adam Smith no liberalismo, na sua propositura liberal, que a riqueza das nações não vem dos estados, mas sim vem da riqueza que existe, criada livremente pela população, sem intervenção de Estado e sem controle de preços por nenhum efeito monopolístico, oligárquico, oligopolista. Então, tudo isso é subvertido com o socialismo, e volta-se atrás com o tempo. Então, o século XIX, onde houve um liberalismo constitucional bem presente, uma vitória, talvez, do modelo liberal, criando riquezas incríveis no Brasil, em todos os países que adotaram uma Constituição liberal e tiveram avanços nesse sentido, denotaram um crescimento muito grande, Brasil e Estados Unidos, por exemplo, e agora inverte-se aí completamente, 180 graus, durante o século XX, em que você tem o crescimento de um Estado totalitário através de uma série de narrativas socialistas, você cria um Estado social, muito protagonizado por Bismarck no final do século XIX, e efetivamente colocado em prática em 1917, com a República de Weimar, ou 1919, se não me engano, com a República de Weimar, que é um Estado social por excelência. E, ao mesmo tempo que ele é um Estado social, ele é muito interventor, requer muito recurso, o Estado se obriga a fazer educação, saúde, a fazer a proteção, a fazer toda sorte de assistencialismo possível.
e começa a intervir também nas empresas para que sustente esse Estado social monumental que, em pouco tempo, já se torna inviável. Não só na Alemanha, mas em todos os países que adotaram isso no século XX. E o que acontece durante o século XX é que a maior parte dos países europeus fizeram ajustes constitucionais para garantir que o Estado Social seja, de facto, a base constitucional. Então, todas as benesses e as garantias de Estado estariam resguardadas em Constituição, então ninguém toca, ao mesmo tempo que isso pressupõe uma intervenção constante e permanente na economia, ao ponto de que você não vai conseguir mais deixar que a população de fato atinja os níveis de riqueza que antes tinham, ao menos o potencial de atingir níveis de riqueza sem limites. Exemplo aqui, Brasil. O Brasil, como é que o Império Brasileiro era financiado? O Império Brasileiro era financiado pelos portos, pelo imposto de importação. Era quase que 80% da arrecadação imperial. Era qualquer coisa importada ao Brasil, era tributado. Agora, não existia tributo nenhum para o resto. Não existia tributo nenhum para um fabricante, para um vendedor, um comerciante, um artesão, um fazendeiro, um agropecuário. Nada disso era tributado. Então, alguém comprava terras, comprava gado, comprava escravos, comprava o que fosse, não havia imposto sobre essas transações. Isso era durante o Império. E o que isso garantiu? Garantiu um crescimento econômico absurdo, né? Ou seja, uma limitação, uma percentual do PIB, dos impostos do PIB naquela época era de menos de 10% do PIB, toda a tributação imperial. Quando você vem o advento da República e a criação do Estado Social em 1934, então teve duas etapas aí, primeiro a criação da República em 1991, uma federalização, com um sistema federativo para você sustentar a democracia local, os municípios e os estados-membros. Você teve que criar sistemas de cobrança, como, por exemplo, o cartório. Aliás, o brasileiro adora jogar a culpa no português com relação ao cartório. E aí eu falo assim, pode jogar a culpa no português, mas não português da época do Império, tá? Joga na época do português da época da República, porque o cartório veio depois do Brasil Império. Durante a República, em 1914, criou-se os cartórios para poder fazer cobrança de impostos locais em todos esses atributos que eu mencionei que não eram tributados, para que financiasse a democracia local, municipal e estadual. Então, a democracia tem um preço. Essa representatividade já começa com um preço muito grande, né? Começou com cobrança de impostos. E a participação tributária no total do PIB só veio crescendo e nunca parou de crescer até hoje. Esse talvez seja o primeiro governo da República, o governo do Jair Bolsonaro, em que você tem uma redução dos impostos. Diria que mais agressivamente, e colocado como sendo uma medida de governo. Muito bem. Então, esse é o contexto que o Brasil se encontra hoje. Ele tem um contexto tributário muito alto, temos um Estado social constitucionalmente definido, e nós nunca alteramos o modelo de volta ao que seria o razoável liberal. Então, o liberalismo ele deixa de existir no Brasil, e muito provável que no mundo inteiro, certamente que no Brasil, no início do século XX já não existia mais. E começa-se um Estado interventor, né? Um Estado que rouba poupança e renda para se autofinanciar com menos direitos individuais para se contrapor a essa cobrança e poucos recursos da população de poder alterar o desfecho disso ou a evolução disso. E o Brasil não se alterou, enquanto que os países da Europa que adotaram o Estado Social, por exemplo, o primeiro que adotou o Estado Social foi a Alemanha, logo depois da Segunda Guerra Mundial, já fez grandes ajustes nos constitucionais, abandonou o Estado Social efetivamente. A menção ainda, há resquícios da República de Weimar ainda na Constituição alemã. No entanto, eles adotaram um modelo não intervencionista na economia e impuseram limites no Estado. Limites de endividamento, limites de ação. Então, eu diria que eles fizeram ali uma reviravolta completa, né? E reabraçaram os conceitos liberais. No entanto, eles fizeram uma nova síntese, talvez, do conceito liberal. Eles não retrocederam ao que era o século XIX,
olharam o que eles aprenderam durante o século XX como sendo um grande erro a não ser cometido nunca mais. Ao mesmo tempo, eles mantêm o Estado interventor, mas com uma nuance. O Estado ele pode intervir para garantir a liberdade individual, para garantir a liberdade econômica, para garantir a liberdade política. Então, é um novo modelo de liberalismo, eles até chamam de ordoliberalismo, que é um liberalismo regulamentado, né? O que não era o caso do que existia no século XVIII e século XIX. Muito bem. E os demais países fizeram também ajustes nesse sentido. Talvez alguns mais, outros menos. Estou falando da Europa. Mas o Brasil não. O Brasil continua com o modelo Estado Social sem reformas, como se estivéssemos aí no meio do século XX. Então, temos ecos vivemos ecos desse descalabro a toda eleição. A toda eleição, a todo ano, praticamente, o Brasil pode adotar uma medida populista, assistencialista social, e isso descamba completamente o modelo econômico. O Estado não tem limite, então você acaba criando toda sorte de potencial de cobrança. A população não é livre, ela não tem outro tipo de intervenção que os modelos europeus adotaram, por exemplo, iniciativa popular, referendo, não tem como fazer recall de mandato, você poder remover do poder alguém que foi nomeado para o poder. As agências reguladoras do Brasil são praticamente autocracias individuais, cada uma, se você tem uma Anatel que controla telecomunicações, ela pode impor multas, pode subir preços, pode aprovar fusões, aquisições, uma série de coisas que transforma o modelo completamente cartelizado, controlador de preços, planejamento central, como se fosse a União Soviética. E aí de você reclamar disso. Então ainda temos esse modelo. Né? A Europa, em geral, já fez ajustes, o Brasil não. E convivemos com esse perigo a todo esse ciclo eleitoral. E a dependência hoje em quem é eleito. Por isso que eu diria que a cada eleição o Brasil se torna uma grande novela, porque você depende exclusivamente da boa vontade de um governante para ele não botar a mão no pote de chocolate, porque ele pode fazer isso constitucionalmente, né? Ao menos presidentes, juízes, agora a gente vê como os juízes também estão interferindo. Então, enfim, não há limitação de poderes, não há nada de liberal no Brasil. O Brasil é um país socialista, tá? Constitucionalmente socialista, economicamente socialista. Tivemos que passar recentemente uma lei de liberdade econômica para permitir e para dar alento ao pequeno e médio empresário, para que ele possa sobreviver. Caso contrário, regularmente ele não ia sobreviver. Com o sistema tributário, o sistema burocrático brasileiro, ele simplesmente não ia sobreviver. Aí você olha-se para trás e vai dizer, mas espera aí, então como é que o Brasil cresceu? O Brasil cresceu em função até, não de si próprio, mas cresceu em função das benesses da evolução tecnológica do mundo inteiro, não do próprio Brasil, e cresceu em função do mercado informal. O mercado informal é que garantiu que ainda existisse empregabilidade e renda e poupança gerada de outros meios, senão alternativos ao meio aprovado pelo Estado. Então, esse é que é o modelo que eu diria que a gente tem que combater. Nós abandonamos os conceitos liberais. Não existe igualdade perante as leis, os grupos de interesse todos têm subsídios, benesses e proteções especiais. As classes sociais são completamente... tem praticamente leis diferentes para cada classe social, e as divisões continuam, não é que elas se estancaram em um momento, elas estão sempre se subdividindo. Então, homens e mulheres têm considerações diferentes, diferentes raças têm diferentes considerações, índios, negros, asiáticos, etc. Cada um tem as suas benesses. Então, não existe igualdade perante as leis. Separação de poderes também não é efetiva, muito pelo contrário, o que a gente mais vê é atropelo de poderes. No século passado era o executivo atropelando o poder legislativo e o poder judiciário, e mais recentemente vemos o judiciário invadindo o poder legislativo, invadindo o poder executivo. E então esse aqui é o modelo, esse aqui é o modelo que a gente tem que fazer uma outra mudança e, claro, reintegrar
os princípios liberais no Brasil, para que a gente possa evoluir como modelo político e para que a gente ainda tenha uma economia, de fato, provedora de oportunidades, emprego, renda, propriedade, que não seja esse modelo que o Estado brasileiro está permitindo hoje. O Brasil está atrasado porque existe uma insegurança jurídica muito grande, auferida pela nossa Constituição, que é uma Constituição, mais uma vez, socialista, e que permite a qualquer ciclo eleitoral de você colocar no poder alguém que interprete diferente as leis e acabe desestimulando completamente o investimento, o empreendedorismo, e você acaba se tornando mais um país da América Latina. E eu acho que esse que é o grande destaque aqui. No momento atual, o Brasil é o único país da América Latina com um governo conservador, com um ministro da Fazenda liberal, que quer implementar todos esses preceitos, ao menos do ponto de vista da economia, né? E isso é novidade. Isso não se vê no Brasil pode-se dizer, até que mais de 100 anos. Então, é esse modelo que a gente tem hoje, essa situação que nós temos hoje. Eu agradeço aqui a todos por estar escutando esse prelúdio e estou aberto aqui a qualquer questão com relação ao que temos que fazer, futuro, passado, conversas paralelas também estamos abertos. Tá, muito obrigado aqui pela exposição. Luís, obrigado. Estava combinado mais ou menos este tempo e agora quem quiser colocar alguma questão e dentro deste quadro eu atrevo-me a perguntar para suscitar aqui o debate, até porque nós tivemos a oportunidade de falar aqui há uns dias ao telefone que o Brasil vive um período pré-liberal ainda e, portanto, não instalado o liberalismo conforme se possa pensar. Eu pergunto, em termos sociais, o Brasil é um país liberal socialmente e tem tido reflexos na questão da economia, ou também socialmente não é um país liberal? Olha, essa é uma boa pergunta. Eu acho que, primeiro, temos que separar o que é ser liberal, o que é ser conservador, o que é ser socialista. Eu acho que, bom, o que nós vemos aqui, ao menos conforme nosso pensar, o contrário do conservador é o progressista. O contrário do liberal é o socialista. É assim que a gente vê o quadro, né? Então, os primeiros dois são mais uma vertente social, né, conservadorismo ou progressista, e outro mais num componente político-econômico, que é na questão ser liberal, acreditar em igualdade perante as leis, acreditar em separação de poderes, Estado de Direito, de um lado, e não intervenção econômica. E o socialista, que acredita em fazer um Estado social, que é interventor politicamente, ele não permite uma série de liberdades ou desigualdades do ponto de vista socialista, e que intervém e assume aí, diria que os meios de produção da sociedade para si próprio, ou se não assume, ele regulamenta ou tributa eles conforme o seu direcionamento. Então, como é que o brasileiro se coloca? Eu diria que o brasileiro é um conservador em termos de comportamento social, mas ele também desenvolveu um comportamento socialista. Então, ele é um conservador socialista. Então, ele não é um conservador liberal. Se a gente puder fazer essa mescla aí, conforme eu coloquei aqui. E por que ele é um conservador socialista? Primeiro que ele acredita na família, é um cristão, tem muito da ética e do comportamento de um país, não país, mas eu diria que uma sociedade não progressista. Eu já vivi em alguns países que eram majoritariamente progressistas, e o brasileiro é bem diferente disso. Então, isso afeta em tudo, afeta a moda,
afeta o comportamento familiar, o consumo, os hábitos, os rituais, etc. Então, o Brasil é conservador. Isso eu diria que é uma característica. Agora, o que foi incutido aqui na mente do brasileiro é a ajuda, né? Esse conceito de ajuda. E o conceito de ajuda acabou sendo institucionalizado. E o que significa isso é que é socialismo. Então, temos que ajudar, então não pode ser egoísta, você não pode ser sozinho, você não pode fazer nada, só empreendedor. Não é que ele é contrário ao empreendedorismo, é que ele vê como, eu diria que a diferença entre eu morei na França um tempo, você vê que a França é menos pomposa, não gosta muito de mostrar dinheiro, mostrar sucesso. Já a Alemanha é um pouco mais diferente. E certamente os Estados Unidos é bem diferente, né? Os Estados Unidos você mostra bens materiais a todo momento, sucesso individual. Então, o brasileiro está mais para esse lado, tá mais aparente a essa Europa continental francesa, talvez ibérica, de ser um pouquinho mais humilde, né? E não querer mostrar nenhum avanço, nenhum mérito acima dos demais, ao passo que os Estados Unidos, por exemplo, talvez o alemão seja um pouquinho assim também, demonstra um pouquinho mais de soberba individual. Então, aí você vê o comportamento, né? Então, aqui falar em liderar, eu falo muito isso no Brasil. Eu talvez seja o único deputado aqui aliás, talvez o único político que eu falo sobre liderança do Brasil. Eu falo assim, o Brasil precisa liderar, o Brasil precisa ser líder, o Brasil precisa se autoimpor liderança, o Brasil precisa dominar os países da América Latina. E isso não ressoa bem. Não vou dizer que gera antagonismo, ao contrário, eu digo que é a primeira vez que eles estão escutando isso. Porque, de fato, a gente sabe disso como país, ao mesmo tempo que tem esse lado humilde, mais socialmente voltado mais para o bem-estar social do coletivo, a gente precisa ser resiliente individual para ter confiança e também para propagar essa confiança para o sentido político. Então, respondendo a tua pergunta, o brasileiro ainda é muito humilde, ele ainda é muito voltado a querer ajudar o próximo, o que leva a várias forças políticas a querer institucionalizar isso, e isso é aproveitado pelo lado socialista das instituições. Então, temos menos dessa vertente de meritocracia, de heroísmo, de empreendedorismo, individualismo, que é o que eu acho que a gente precisa. Então, só deixando isso claro aqui. Então a gente diria que a gente está numa transição. Eu vejo muito discurso político que é descasado com uma realidade, é inacreditável. Por um lado, eles acreditam, não, tem que ter livre iniciativa, é verdade, temos que proteger os pequenos e médios empresários, é bacana, sim, ótimo, vou ter que viabilizar isso. Por outro lado, você tem o mesmo político que defende isso, ele defende um Estado social ainda muito maior, assistencialismo ainda muito mais abrangente. Então, eu falei, alguém não está conectando os pontos aqui, porque você, para financiar todas essas benesses, esse Estado social, você vai tirar recurso, poupança, que seria fluxo de caixa e investimentos aí da livre iniciativa, e vai tomar para si como sendo como se a burocracia soubesse o que é o melhor para a população. Enfim, temos essa dinâmica aqui acontecendo no Brasil. Então, culturalmente, para ser de fato um país liberal, precisa acontecer na cabeça antes, na opinião pública antes, e entender a extrapolação disso do ponto de vista de organização de Estado. Isso não aconteceu ainda. Então, estamos no começo. Enquanto ninguém levanta a mão para colocar aqui alguma questão ou comentário, o Danilo Salvaterra, não sei se deve ser a partir de Santo Tomé, estás sem microfone, tens que ligar o microfone, senão não te ouvimos. Neste momento até estou em Lisboa. Estás em Lisboa? Há dias. Olha, prazer todo meu em estar aqui, assistir aqui, embora só apanhei a parte muito final, mas despertou-me bastante interesse, espero poder ver a gravação. Mas a minha pergunta é, até que ponto o Brasil
Brasil liberal tem servido o benefício dos brasileiros. Isto por quê? Porque vê-se que no Brasil há um nível de pobreza bastante elevado, a contrariar com o nível de riqueza também que se vê bastante elevado na posse de 2 ou 3. É só lembrarmos um bocado que num passado recente o Eike Batista era o 7º homem mais rico do mundo. E, entretanto, a pobreza no Brasil vai crescendo. Não acha que o Brasil, os partidos, ou que venha, não é isto que faz o crescimento de partidos mais à esquerda ou mais socialista, não sei se mais à esquerda quererá dizer mais socialista, mas não será isto que depois faz aqui. Hoje nós ouvimos que temos vindo a assistir, não é? A própria, não sei se é verdade, cada um extrapola a sua maneira, a própria ascensão ou possível regresso do Lula da Silva. Não quererá com isto dizer que tem-se que olhar mais para a sociedade brasileira enquanto sociedade, o povo, aquilo das favelas. E como é que um partido liberal pode fazer superar este déficit? Perfeito, muito bem. Olha, a pobreza no Brasil tem caído, tá? Independente dos desgovernos. Hoje, o que nós consideramos pobreza afeta 10 milhões de habitantes no país, sendo que nossa população é de 220 milhões, bem mais de 210 milhões. Então, caiu substancialmente aí e de uma maneira bem constante. Como é que ela tem caído? Ela tem caído em função das políticas adotadas, que são políticas mais sociais e políticas de alta intervenção na qualidade de vida da população, com garantia de saúde, educação, garantias assistencialistas, ou será por expansão do capitalismo e do conforto gerado por novas tecnologias, novos produtos e serviços mais bem produzidos, de uma forma mais barata no mundo. E o Brasil, eu diria que a resposta é os dois. Em parte, o Estado Social gerou benefício, não tenho a mínima dúvida disso, mas em parte ele gera entraves para a sustentabilidade do próprio Estado Social e dessas garantias. O que acontece no modelo brasileiro é o que acontece na Argentina. Claro que o Brasil é muito mais dinâmico que a Argentina, muito maior que a Argentina. Então, o que acontece na Argentina? Lá tem o Estado Social desde 1946, o Brasil também. Então, se você for falar, o liberalismo tem imperado no Brasil, não. O que aconteceu? O liberalismo não existe efetivamente no Brasil há mais de 100 anos. Existem lapsos do Estado Social, lapsos da burocracia, lapsos do tributação, que permitem uma economia informal, que essa sim gerou renda, poupança e capacidade de ascensão social. No Brasil também, tá? Por isso que eu digo, no Brasil, os dois casos. E é muito parecido com o que aconteceu na União Soviética e também com a China comunista. Em todos esses países com planejamento central e alta intervenção do Estado, em que tudo é do Estado, o Estado faz tudo pelo indivíduo, o que imperou naqueles modelos é a economia informal. O Brasil, eu me lembro notoriamente, até durante o regime militar. Durante o regime militar era extremamente fechado, nacionalista, uma economia, praticamente uma economia soviética, só que dentro do ditame que se da direita e não era comunista. Mas o modelo era praticamente o mesmo. E o que existia naquele momento era uma economia informal que representava de 30% a 40% do PIB. Então, 40%. Então, você tinha índice de desemprego na economia formal, mas na economia informal ela estava pujante, estava criando riqueza, estava criando famílias, estava sustentando milhões de famílias no Brasil. Então, isso é o que aconteceu no Brasil durante esses praticamente 100 anos. Agora, com
com o refino da tecnologia e da burocracia, essas oportunidades de você ter uma economia formal, livre, efetivamente livre, garantindo uma sobrevida e uma sustentabilidade das famílias brasileiras, isso não é mais possível, porque hoje a burocracia está muito mais sofisticada. Os meios de controle estão muito mais tecnológicos, estão fechando esses gaps de economia informal, economia livre, economia liberal. Então, o que a gente está vendo, de fato, é voltar ao modelo, né, originário, que era o modelo constitucional que existe no Brasil, que é um Estado interventor socialista que controla tudo. E isso é que está se gerando problema. Não é sustentável, como é na Argentina. Cada 10 anos a Argentina quebra. Quebra porque não faz reforma do sistema previdenciário, não faz reforma do sistema de saúde, não faz reforma do sistema de educação. Aquilo continua custando crescentemente, sem infinito. A população está estagnada e a economia está sustentando esse mamute e que só cresce, sem limite. E aí tem um refinanciamento, vai lá, entra um banco que vai lá salva a Argentina, mas ele sabe que vai quebrar em pouco tempo, então os juros é muito alto. Estabelece lá, já sabe que vai dar, a gente vai tentar renegocia, o que acontece? Hiperinflação, impressão de dinheiro, a população fica mais pobre. Então, literalmente, a Argentina era um país rico, quarto país mais rico do mundo, no final da Segunda Guerra, hoje está se tornando os países mais pobres, assim como a Venezuela. A Venezuela seguiu o mesmo caminho. E o Chile agora com o novo governo progressista socialista. Então, essa mágica não existe. Tá? Então, o Brasil, como é que a gente mede essa questão social? Né? Como é que é isso? Temos que combater o quê? A desigualdade ou a pobreza? É isso que está na mesa. Muitos querem combater a desigualdade, só que a desigualdade não gera problema. Você tem país riquíssimo, cheio de desigualdade. E aí não tem pobreza nenhuma, mas tem desigualdade. Agora, qual é o objetivo? É reduzir a pobreza? Se é reduzir a pobreza, na meu ver, o que tem reduzido de fato a pobreza, o que tem criado mais impacto sustentável, na minha opinião, é essa economia pujante que antes existia dentro da economia informal, mas que agora está em risco de não ter mais uma economia informal, porque temos uma burocracia crescente, altamente tecnológica, e que está fechando esses buracos. Então, tem que reformar o Estado. Eu diria que está bem nítido isso. E é o que o ministro Paulo Guedes está vendo, está querendo reduzir os impostos, criou a lei de liberdade econômica exatamente porque agora, neste século XXI, com a tecnologia que temos, precisamos dessa lei de liberdade econômica, sem a qual não teríamos liberdade econômica. Né? Então, aí você vê que o modelo informal já não existe mais. Não podemos mais contar com a economia informal. Temos que reformar o Estado. Então, temos que começar a mudar um pouquinho a narrativa. Né? O capitalismo no Brasil, a livre iniciativa no Brasil, ela nunca foi livre. Ela foi sempre regulamentada. Ela foi sempre permitida. De fato, liberal não existia. Existia um mercado informal, liberal, sim. Esse, sim, garantia muita coisa. Então, assim como a gente tem que olhar a coisa, tá? Só para deixar um pouquinho. E a pobreza tem caído no Brasil. Hoje são 10 milhões de habitantes. Em termos de percentuais da população, bem baixo. Eu me lembro da época dos anos 80, que a pobreza representava praticamente 30% da população, 30%, 40% da população. E eram governos liberais. Perdão? E eram governos liberais. Nos anos 80? Sim, sim. Olha, nos anos 80 teve muita intervenção do Estado. Era mais liberal do que hoje. Era mais liberal. Mas o que tinha naquela época também? Protecionismo. Então, internamente era mais livre do que hoje. Mas tudo era protegido. Havia substituição de produto. Então, eu me lembro nitidamente dos primeiros computadores tinham que ser fabricados no Brasil. A memória, os chips, tinham que ser fabricados no Brasil. Os carros, todos, 100%, tudo fabricado no Brasil. Então, pode-se dizer, é verdade, era mais liberal, era mais livre. No entanto, era fechado ao comércio internacional.
Então, isso não era liberal internamente. Eu diria que hoje em dia não seria um problema, até se a gente voltasse a esse modelo para estimular a economia, como sendo propulsor. Mas qual que é o que a gente precisa ver? O que é o ruim de cada um? Qual o ruim do modelo liberal? O modelo liberal, ele simplesmente não coloca em prioridade desigualdade social. O modelo liberal gera desigualdade social. Agora, a questão é, o modelo liberal ataca a pobreza? Sim, ataca a pobreza. E de uma maneira sustentável. Você não precisa de intervenção de Estado para atacar a pobreza no modelo liberal. É mais emprego, mais oportunidade, mais emprego, mais oportunidade. Isso, naturalmente, ataca a pobreza. Existe ainda segmentos da sociedade que são incapazes? Existe, claro. E para esses, aí sim, você pode ter um modelo mais assistencial. Esses segmentos incapazes. Agora, o segmento da sociedade que é produtivo, é contraproducente você ter assistencialismo a quem é produtivo, é o que está acontecendo hoje, muito por questões pontuais aqui, né? Questões de narrativa política e tal. Está tendo uma discussão muito grave. Por quê? Você tem assistencialismo, o Estado Social já cobre muita coisa do brasileiro, já garante muita coisa do brasileiro, e acima disso aí você ainda tem o assistencialismo, o que inibe, em muitos rincões do Brasil, inibe trabalho. Então, a pessoa, não vou trabalhar. Ele é capaz, ele poderia estar trabalhando, poderia estar sendo empregado, mas não. Ele está recebendo do governo, está tranquilo. Vai fazer, se eu for trabalhar, então eu não trabalho por menos de tanto. Então, você gerou uma classe que não precisa não é incapaz, poderia estar produzindo, mas está incentivada a ficar em casa. E eu vejo isso como sendo um problema, porque ainda existe pobreza no Brasil. Ainda existe um segmento que, de fato, poderia estar recebendo recursos e que é uma classe que é incapaz, que não teria possibilidades de emprego por diversas razões, mas não, os empregos não surgem porque você tem esses rincões do Brasil, eles estão praticamente incentivados a não trabalhar. Então, nenhuma empresa vai se estabelecer lá. Eu vejo vários empresários me falando que algumas regiões, sobretudo as mais pobres, depois que começaram a receber Auxílio Brasil, Bolsa Família, Bolsa Brasil, que eu sei lá como é que eles chamam, eles não conseguem mais fazer uma fazenda lá, fazer uma fábrica lá. Então, você como empresário, fala, então eu não vou lá, eu não vou investir, não tem mão de obra. Lá só tem gente desempregada que quer se manter desempregada. Então você gera toda a sua distorção. E aí a pobreza efetiva você não está combatendo de maneira sustentável. Esse é que é o grande problema aqui. Então aí você vai falar, ok, o lado negativo, então, do liberal, que você tem um não comprometimento com o combate à desigualdade, no entanto, você tem um contrapeso. Você tem talvez uma criação de emprego e renda e oportunidades de uma maneira mais sustentável, o que de fato combate a pobreza. Já o modelo de Estado Social, ele não é sustentável, ele busca a igualdade social, ele tenta tirar de quem mais produz e quem mais faz e transferir para quem menos faz e menos produz ou que não faz nada. Ele tenta fazer igualdade social, só que no processo de tentar fazer essa igualdade social, ele custa muito caro, inibe a parte que é produtora, inibe a parte que é sustentável, que é a economia, né, de fato, economia livre, não governamental, e ele tem rupturas muito graves. Né? O Estado Social cria crises econômicas gravíssimas, que todos pagam um preço monumental. A inflação explode toda hora, né, em função desses descambos fiscais. Isso é padrão, não é só o Brasil aqui, é padrão de todo mundo que tem um Estado Social. Então, essas é que são as opções. Para você fazer valer o liberalismo no Brasil, por que ele é sempre abandonado, já foi abandonado e não existe de fato, exatamente porque a pressão política, a pressão social do momento pontual, cria uma pressão política que está sempre pedindo de benefícios imediatos. Né? Vamos resgatar agora a população. Não é daqui a um ano, esperar a economia crescer, não é nada disso.
É agora. Agora precisamos de recurso em tal segmento, ou tal rincão do Brasil, ou tal classe social. Aí tem que ajudar ele. Tudo bem, então tem que criar um plano, aí cria-se um plano e esse plano nunca vai embora. Esse plano sempre está lá. Se você for ver, o Estado Social sempre cresce, ele nunca volta atrás. É isso que talvez seria um ajuste importante, que é uma coisa que eu tenho lutado aqui. Você quer fazer assistencialismo? Ok, faz. Só que faça temporário, faça com objetivo claro, faça cuja a meta é a redução daqueles que dependem do programa, e não a inclusão cada vez mais dentro do programa, e criar sempre mais programas e expansão do programa. Muito pelo contrário, essas intervenções têm que ser pontuais e com locais, não do planejamento central, tem que ser local, na cidade, no município, eles sabem quem é que está desempregado, quem é que está tendo problema, e tem que ter uma meta bem clara e uma data de expiração, ao menos para uma reavaliação. E nada disso que eu falei, que parece bom senso, nada disso é padrão no nosso modelo. Então, a gente está sempre com uma instabilidade econômica aí muito grande, em função disso. É isso. Então, não sei se eu respondi a tua pergunta. Obrigado. Obrigado, sim. Obrigado. Agora, com o orador Luís Filipe, temos aqui já de seguida pelo menos um Luís Vidigal e o outro Luís Moreira. Luís Vidigal, isto é um clã de... É uma noite de Luíses, pronto. Luís Vidigal. Não, pronto, eu não sei como é que o Luís vê a questão do rendimento básico universal, que é uma coisa que neste momento é uma proposta mesmo do Fórum de Davos, e neste momento mesmo as grandes economias do mundo neste momento veem isso até como uma resposta à hiperdigitalização das sociedades e, portanto, à redução tremenda de custos. Neste momento conseguem-se reduzir custos através da hiperdigitalização e, portanto, e com isso uma grande concentração de renda, sobretudo, e está-se a verificar, as desigualdades estão a aumentar com a hiperdigitalização das várias sociedades. E depois está a acontecer uma coisa que é, essas desigualdades geram, obviamente, baixas de consumo, porque obviamente há baixas de renda na sociedade, e não havendo renda na sociedade, não há consumo, não há produção, e portanto entramos aqui num ciclo vicioso e é preciso rebentar. E neste momento não são os Estados socialistas, estamos a falar de propostas de Davos, pode-se dizer, é uma proposta de Estados globais, mas são Estados claramente liberais, sem sombra de dúvidas, mas que já perceberam que o liberalismo, que eu costumo dizer que há aqui um quadrante, isto talvez uma visão um bocado académica, há um quadrante entre a ordem e o caos, não estou a falar aqui em democracias, é ordem e caos, e há o analógico até o hiperdigital. E nós podemos ver neste quadrante, por exemplo, um hiperliberalismo conduzir uma sociedade ao caos, completamente ao caos. Por exemplo, eu ouvi fazer a apologia do informalismo, o nível de informalismo do Brasil é completamente inaceitável para um país normal desenvolvido. Um país desenvolvido, e eu que fui responsável pela informática dos impostos aqui em Portugal, digo, é impossível ter uma sociedade com mais do que 15% de informalismo, entramos mesmo em subdesenvolvimento puro e descontrole completo da sociedade. Não estamos a falar aqui em condicionar o cidadão, em condicionar a empresa. É que saber que ela existe. É saber que isto existe. O problema do Brasil é que nós não podemos ter um liberalismo para as elites e depois ter aquilo que se chama o Joe Nobodies, portanto, tudo o que é gente que não sabe que existe, que não existe. A pobreza, e atenção, o Brasil voltou ao mapa da fome. É preciso perceber mais. No índice de desenvolvimento humano, comparando, por exemplo, o Brasil com a Argentina, o Brasil está em oitavo, no lugar 84, a Argentina está no lugar 46. Portanto, o índice de desenvolvimento humano da Argentina, com todos os problemas que tem terríveis, eu queria dizer que eu conheço muito bem a Argentina, conheço muito bem o Brasil, norte a sul do Brasil, conheço muito bem, é raro o ano que não for ao Brasil, portanto, conheço muito bem o Brasil, inclusive trabalhei na avaliação do e-government brasileiro, inclusive fiz um sistema de avaliação do e-government brasileiro, eu conheço muito bem o sistema brasileiro, mas este problema que é um problema que eu encontro também em muitos países, tipo Angola e outros, não é? Que depois poderemos ter modelos liberais
por uma elite, mas depois esquecemos do resto da população. O resto da população. E atenção, e depois isto entra num outro esquema, que é pobreza igual a insegurança. Porque não há segurança com pobreza. Não pode haver. E, portanto, eu tenho que, obviamente, atuar das duas uma. Ou então tenho que armar os cidadãos de bem, pô-los todos com armas para nos defendermos dos Joe Nobodies. Portanto, como é que isto liga? Como é que estas coisas todas ligam? Segurança, liberalismo, inclusivamente economia informal, portanto, acreditar num modelo de desenvolvimento através da economia informal, portanto, estão fora do sistema, completamente fora do sistema. Onde é que estão os elevadores sociais? Atenção, porque então é preciso também saber, e qualquer Estado europeu se preocupa, não é um problema só de Estado social, é os elevadores sociais, porque eu só consigo ter elevadores sociais com a educação e com a saúde, obviamente, mas eu até nem conheço, nem sei onde estão as pessoas e o que fazem. Por exemplo, o que está a dar agora do Auxílio Brasil, os 41 mil milhões que estão a ser despejados de helicóptero, sem condições de ir à escola, sem condições, isso é o pior que se pode fazer nesse aspecto, porque é pura e simplesmente despejar dinheiro. E eu não estou a ver que isto seja, por exemplo, uma medida liberal. Aliás, pelas suas palavras, percebi que também não concorda propriamente. É agora uma medida de última hora, mas despejar este dinheiro sem condições, sem estar associado a um elevador social, eu não sei. Quer dizer, entramos no ciclo vicioso. O ciclo vicioso da pobreza, da desigualdade, da insegurança, e o Estado... E continuamos a colocar grades nos condomínios, não é? Portanto, que é aquilo que eu vejo no Brasil. É muitas grades, muita defesa, muito armamento, é o que eu vejo no Brasil. Mas não vejo, e não estou a falar aqui de economias planificadas, não, nada disso. Não precisamos disso. Podemos ter liberalismo num país com elevadores sociais, controlando, atenção, grandes concentrações de renda provocados para ir para a digitalização. Atenção, que há, e basta ver como é que estão a crescer as grandes fortunas no mundo, é por causa da hiperdigitalização. Isto precisa do mínimo de regulação. Do mínimo. Atenção, regulação não é centralização. Regulação não é centralização. O Estado pode ser um Estado mínimo regulador. E continuar a ser um Estado liberal. Pronto, desculpe, eu se calhar fiz mais uma intervenção do que perguntas, mas eu vejo na sua intervenção um pouco um conjunto de contradições e talvez deixar de lado muitos milhões de pessoas. Muitos milhões de pessoas. Se acreditar que depois os brasileiros vão ser todos, digamos, empresários, não é? E empreendedores, é um pouco só talvez daqui a 50 anos tenhamos o Brasil desenvolvido. Quer dizer, Luís Filipe, o Luís Vidigal tem sempre esta magna tolerância, porque nos nossos jantares presenciais é um grande suporte técnico para levarmos a nossa mensagem ou a mensagem do orador em cada jantar muito mais longe. Portanto, foi aqui um bocadinho mais a tolerância da intervenção. Luís Filipe, a palavra está desse lado. Eu discordo completamente, praticamente, do que foi dito aqui. Eu não sou dessa vertente. Eu acho que o que a história tem provado é exatamente o contrário, que apesar das intervenções de Estado, você vai falar, então, o Brasil deveria estar super egalitário. Deveríamos já ter um IDH desenvolvido, de país desenvolvido. Do que a gente está falando? IDH vai de 0 a 1. Então, quanto mais próximo de 1, mais desenvolvido se está. O Brasil está com 0,78, por aí, perto de 8, 0,8 na média, né? Tem estados do Brasil que está acima dessa média, tem áreas do Brasil que está bem abaixo disso. Então, o IDH varia violentamente por região aqui no Brasil. E, no entanto, nós estamos aqui pequenos empresários não têm mais sustentabilidade. Você vai falar, então, cadê o liberalismo? O que a gente está vendo é o oligarquismo. Aí sim, podemos estar em concordância. Que as grandes empresas
em controle do Estado socialista do Brasil, que isso é padrão. Você tem um Estado altamente interventor, planejado central, escolhe grandes empresas às quais eles vão dar todas as benesses, todos os subsídios. E aí os pequenos, como é que os pequenos sobrevivem? Não sobrevivem. Formalmente não sobrevivem. Não é para eles sobreviverem. Eles são para desaparecerem, para não ter competição, para que o monopólio privado, em nome da concessão do Estado, continue exercendo ali o seu poder e financiando eleições daqueles que acreditam nesse sistema. Então, o pequeno e médio empresário, que são a base do liberalismo, de Adam Smith, base do liberalismo é pequeno e médio empresário. Esse, no Brasil, dentro das regulamentações brasileiras, dos tributos brasileiros, não sobrevive. Eu digo isso porque a minha proposta de reforma tributária é a que está tramitando na Câmara e com amplo sucesso ali de adesão de vários deputados. Exatamente porque entenderam perfeitamente que temos um sistema tributário anacrônico ao pequeno e médio empresário. Então, se é um argumento a ser feito aqui, é exatamente o oposto. Fala assim, olha só, o quanto de intervenção de Estado teve, o quanto de imposto teve, de quanto de máquina pública, de assistencialismo foi feito no Brasil e é que ainda temos pobreza. O Brasil deveria estar entre os países mais desenvolvidos do mundo. Isso não tem a mínima dúvida. Mas não é através de intervenção do Estado, não é através de tributação, não é através de programas assistencialistas, não é através disso aí, não. Não é através disso que vamos chegar no primeiro mundo. Porque nós já temos esse modelo. E esse modelo está falhando. Está gerando inflação, está gerando descontrole fiscal, está gerando falta de investimento, baixo investimento. Todo mundo tem medo de investir, porque pode subir um prefeito, um governador, um presidente, que vai falar assim, eu vou fazer um grande plano nacional para resgatar tal pessoa, tal grupo da pobreza. E aí o que acontece? Mas peraí, já viram qual é o orçamento da União? Vamos falar de orçamento, então. 2 trilhões de reais, mais ou menos. Às vezes é menos, às vezes é mais. 2 trilhões de reais, que é o que consome a federação, a União, em impostos. A maioria está centralizado lá. Tem alguns impostos estaduais e municipais, mas o filão está na União. 2 trilhões. Para onde vai esse dinheiro? Desses 2 trilhões, você tem previdência, consome boa parte. Então está todo mundo se aposentando. Ou seja, não trabalho, não produtivo. Depois tem outro maior custo, é funcionalismo público, que está ali na máquina pública federal e tal, consome outro tanto. Aí você vai baixando. Saúde para todo mundo, o SUS, saúde estatal. Depois você tem educação. Depois você tem ainda programas assistenciais. Sabe quanto que sobrou desses 2 trilhões? Menos 200 bi por ano. Aí você vai falar assim, peraí, e os investimentos em infraestrutura? Cadê? Que o que multiplica de fato realmente as oportunidades é a infraestrutura. Você tem interconexão do Brasil, das cidades, com ferrovias, com hidrovias, nada disso acontece. Tudo é concessionário. Quem é que tem a concessão? China, Estados Unidos, Inglaterra, tradicionalmente. Esses eram os concessionários. E o que eles fazem? Cobram pedágio. Eles cobram pedágio para viabilizar os investimentos dele. Então, ou seja, você é cobrado por um Estado que supostamente deveria dar infraestrutura, que seria uma necessidade básica, mas não. Está tudo indo para o Estado social, assistencialismo e tal. E o que é de fato multiplicador e sustentável, que é essa parte de infraestrutura que viabilizaria toda uma economia? Não, de jeito nenhum. Então, a nossa infraestrutura é terceirizada. E a nossa segurança? Cadê a nossa defesa? Isso entra em dívida. Estamos aí falando de dívida. Então, você veja, o orçamento da União é de 2 trilhões, ou seja, de receita tributária. Receita tributária é de 2 trilhões, entra 2 trilhões por ano. O Estado custa 2,2 trilhões, ou seja, está em déficit primário. E aí, mas isso não é bastante, porque o nosso total orçamento não é de 2 trilhões. O orçamento total anual do Brasil é de 4 trilhões e 300. Então, peraí, de onde vem esses 4 trilhões aí se ele arrecada 2? Como é que é esse negócio? Como é que ele fecha essa conta? Ele vai gastar 4 trilhões, arrecadando 2? Como é que é isso? Endividamento. Então, nós temos um Estado social que cresceu, tem todas essas obrigações a pagar, está tudo em dívida aí a pagar,
tem duas vezes o PIB aí, 2 vezes a arrecadação, 2 a 3 vezes a arrecadação anual em dívida, tem que se alavancar todo ano, porque tem um Estado Social monumental voltado para fazer exatamente o que ele está falando aqui. Resgatar, aumentar o IDH, dar uma qualidade de vida aqui e ali. Está tudo endividado. Aí você fala assim, isso não tem impacto nenhum? A inflação, o que que é? É a população toda pagando preço. Inflação é a população toda pagando preço. E mesmo, só que não é só isso. Você está gerando um impacto de não investimento, de baixo investimento, baixa poupança, baixa renda, porque tudo é caro. Os impostos têm um efeito cascata, tiram renda da população. E quem paga os impostos, você acha que o oligarca paga imposto? Os ricos pagam imposto? Eles se protegem ou vão embora. Eles migram, são os primeiros a ir embora. Então os caras ficam aumentando carga tributária com essas ideias. Vamos botar quem ganha mais, paga mais. Tal. O rico vai embora. Aí fica quem? Fica a classe média, pagando um absurdo de imposto. É isso que está acontecendo no Brasil e é por isso que o Guedes está tendo sucesso. Porque ele está indo contra essa visão. Está indo draconiamente contra tudo isso que a gente pontua e que você está defendendo aí. De DH alto, de fazer programa assistencial, que isso vai elevar... O que vai levar o Brasil ao primeiro mundo chama-se emprego, oportunidade, investimento, poupança, renda. E isso não vem através do Estado. Mas isso Guedes, vem da livre iniciativa. O Guedes elogiou o Bolsa Família. Como claro, então agora deixa eu entrar no Bolsa Família. Deixa eu falar, não cheguei lá. O que o Guedes quer? O Guedes quer esse Estado Social mais o Bolsa Família? Não é nada disso que ele quer. Ele quer fazer o seguinte, só para terminar o ponto. Só explicar o que é o Guedes, porque eu pessoalmente sei. Só aqui. Tá, deixa eu explicar. O Guedes, para quem não sabe, é o ministro da Economia do Brasil, é um liberal convicto, é um professor de economia e é um grande empresário. Então, pessoa que não só fala o que deve ser feito, ele faz o que deve ser feito e teve muito sucesso fazendo o que deve ser feito. Na vida dele, toda empreendedora, escolástica e agora como ministro da Economia, ele tem uma visão de uma extrema coerência. O que o Guedes quer? O Guedes quer o imposto, o Bolsa Família, para fazer a transição dos outros serviços que ele quer abandonar. Então, você vai fazer o seguinte, você tem hoje um Estado Social que faz tudo isso. Agora você acoplou o Bolsa Família. Bolsa Família o que é? Você gastar, o indivíduo receber diretamente do Poder Federal ou da entidade federativa qualquer, recebe a benesse em caixa, em dinheiro, na sua conta, para ele fazer a escolha de como é que vai usar esse recurso. E como é que eu vejo que pode ser positivo? Você elimina os outros, fala assim, quer saber? Hoje o Bolsa Família está em R$600 e pega pessoas capazes e pessoas que não são capazes, é uma coisa bem medíocre, na minha opinião. Tá? Deveria ser muito mais granular, muito mais detalhado. Tem muita distorção aí. Mas tudo bem, começou. Legal. Como é que você vai fazer? Espera aí, temos um grande problema de previdência aqui. Elimina a previdência estatal obrigatória. Torna a previdência privada. E aí você aumenta o Bolsa Família. E aí ele pode ter uma poupança baseada na escolha dele, de algum serviço de previdência que ele escolhe, devido ao modelo que ele determinou de quanto que ele vai poupar daquilo que recebeu. Perdão? Com R$600. Não, claro que estou falando que você vai aumentar. Você vai aumentar de 600 para mais do que isso. Não é os 600. Então tem que me interpretar bem aqui. Então entramos no rendimento básico universal. Então, eu estou chegando lá. Economicamente, o que eu estou falando? Não estou sendo contra o rendimento universal. Eu só estou dizendo, botar o rendimento universal mais o Estado Social, que já é insustentável, então você está criando um buraco em cima do buraco. Verdade. Então, como é que você faria? Você faz uma migração, você reduz o Estado Social, reduz previdência, reduz assistencialismo na saúde, reduz educação estatal, você transfere para o rendimento universal cada vez mais, e aí o indivíduo que recebeu aquele rendimento, ele faz a escolha. Aonde que ele vai gastar? Hoje ninguém faz a escolha. Você é obrigado a pagar.
Você obriga a pagar, aí você pode, tudo bem. Então, é tudo, diria, pulverizado, uma base muito mais ampla, só que o Estado ele se obriga a ter os enfermeiros, a educar os enfermeiros, a criar os hospitais, criar as escolas, educar os professores, municiar os professores com livros. Privatiza tudo isso e dá um rendimento universal maior para aquele que, de fato, é realmente capaz. Por que não? O resultado talvez seja muito melhor, na minha opinião, e na opinião do Guedes. Então, é assim que ele está vendo. Tá? Agora, sustentar uma máquina maior, que já não é sustentável, é o que está acontecendo na Argentina. Acabar com o SUS. O SUS no Brasil, para dar certo, ele precisa de limite. Ele dá certo em alguns... Por exemplo, a Alemanha não, a Inglaterra. A Inglaterra tem SUS. Mas o que tem lá? Tem limite no SUS. Fala assim, ó, eu atendo até tal ponto. Como é que é no Brasil? Não tem limite nenhum. Então, você em qualquer ponto do Brasil, você tem que ser atendido pelo sistema de saúde, não importa o seu problema. Quem opera a rede de telecomunicações sabe muito bem do que eu estou falando aqui. Que a tua rede imagina aqui um gráfico, você tem a rede de atendimento, você tem um pico de telefonemas e uso de energia elétrica e telefonemas. Você tem uma base média e você tem um pico só no momento do dia. Mas então você não pode planejar a sua rede para estar sempre no pico. Claro. Você tem que planejar baseado numa média, que senão você rompe com o custo, só o PIB do Brasil vai para financiar a saúde. Então, você tem que ter essa média ninguém estabeleceu. Então, qual é o argumento? Fica tudo ali, tem que estar no pico em todo lugar do Brasil, tem que estar fazendo operações altamente complexas no meio da Amazônia, onde tem lá 4 cidadãos, nenhum deles pagante de impostos. Então, esse é o absurdo que você gera com o modelo que a gente tem hoje. Então, a discussão da Europa que existe hoje é uma discussão talvez mais sã do como equalizar e como sintetizar essas vertentes liberais com o assistencialismo para aqueles que realmente precisam. No Brasil, a gente ainda não fez esse debate. No Brasil, ainda a discussão é marxista. A discussão é tributar porque o outro rende mais. Não é por um propósito. É mais com uma revanche. Entendeu? Então, e o impacto do Estado no Estado, ele é ilimitado. Então, não chegamos, quando se fala em limitar o Estado para preservar exatamente a renda, a oportunidade, a poupança do menor poupador, ninguém quer falar disso. É uma coisa ainda tabu. Não, está tirando da população. Não está tirando, não. Muito pelo contrário, está garantido por mais tempo. Ah, não, eles não veem dessa maneira. Mas, enfim, então a gente está ainda com um debate, está descasado qual é a realidade portuguesa com a realidade brasileira. A gente ainda precisa reduzir o Estado e para depois ainda travar essa discussão de, ok, como é que a gente vai garantir que aquele que é o incapaz, então, ele tenha um sustento, tenha uma vida digna, mesmo não contribuindo. Isso aqui é o importante. E como é que a gente vai fazer com que isso, que é cobrado para prover esse serviço, não vai onerar a livre iniciativa, que ela não se sinta desincentivada de operar. É isso, essa discussão a gente ainda não chegou. Mas, enfim. por favor, não façam crescer a informalidade. Então, aí tudo bem, é um Estado liberal. A informalidade, o incentivo da informalidade, ele é, a cada regulamentação que você coloca, é um incentivo à informalidade. E o que tem acontecido? As regulamentações têm no sentido contrário no atual governo. Então, a gente tem limitado as leis trabalhistas, o que é bom ter limite da lei trabalhista. Estava muito. O maior país com processo trabalhista do mundo era o Brasil. Então, vamos limitar as leis trabalhistas. Agora, vamos limitar também como é que seria o atendimento do SUS. Vamos limitar também o quanto que seria, como é que é o nosso modelo educacional. Vamos limitar também a Previdência. Vamos começar a fazer ajustes aí. Então, ele está nesse sentido de começar a criar esses limites. E aí, já criou aí o assistencialismo do Bolsa Família e tal, como um embrião para, eventualmente, uma migração total. A minha expectativa é essa, tá? Okay. Essa é minha. Eu gostaria que isso prevalecesse. Eu acho que é a discussão que nos colocaria no mesmo patamar de discussão que a Europa está tendo hoje. Tá? É como sair do Estado Social e entrar para uma renda mínima, aí, que aí você dá ao cidadão uma liberdade de escolha. E você não onera
ele com impostos muito grandes e sobrecarrega a máquina estatal, que é ineficiente por falta de incentivos, etc., etc., em ter que prover todo esse serviço. Então, esse que é eu diria que a diferença aqui, onde a gente está em termos de padrão. Mas se eu tiver que optar hoje, a gente precisa de mais liberalismo no sistema brasileiro do que qualquer outra coisa assistencial. Nós já temos assistencial demais, consome muito mais do que a gente arrecada. A gente está devendo, estamos crescendo em dívida e não queremos que isso exploda que nem na Argentina. Né? Que ali eu não vejo muita saída, não. Não sei, deixei claro aqui meu ponto. Acho que a gente já cobriu isso aqui. Vamos passar para o outro Luís, também. Luís Moreira. Boa noite. Creio que as eleições próximas vai ser uma decisão entre continuar mais um passo para o liberalismo ou então inverter exatamente o caminho. Como é que acha que vai ser o dia a seguir às eleições e se qualquer uma das que perder, se acha que aceitam ou então vai haver alguma tentativa de não aceitar os resultados? Bem, se o Lula ganhar, é voltar atrás em tudo isso que a gente está falando. Ele já falou isso, vai voltar atrás nas reformas trabalhistas, vai reestatizar parte das indústrias e da economia, vai interferir politicamente em vários outros setores, vai aumentar impostos, aí, criar uma série de impostos novos que vai sobrecarregar os brasileiros, a maior parte dos brasileiros ricos, estou falando aí de patrimônio avançado, já foi embora, já tem outros passaportes, outras residências. Portugal tem sido um grande beneficiado exatamente desse risco de vir essa esquerda radical. E então quem vai sofrer vai ser a classe média, né? Já até vi até propostas de imposto sobre grande fortuna com um patamar muito baixo, que vai afetar exatamente a classe média. Então, a grande fortuna agora é a classe média. Isso é o que está na mesa do PT. Né? Então, se vier o Lula, é um retrocesso completo do que está sendo, do que ocorreu nos últimos 4 anos. Retrocesso completo. E talvez vá mais atrás ainda. Vai nos colocar no mesmo nível que a Argentina, a Venezuela, que está acontecendo também no Chile. Então, na minha opinião, ruim. Se o Jair Bolsonaro continuar, for reeleito, eu acredito que o Guedes vai mais uma vez ser o ministro da Economia e que, de fato, ele vai transformar ainda mais essa questão econômica mais para o lado liberal. Então, é descentralização do modelo, dar mais competências aos estados e municípios para tributar e definir seus destinos, menos planejamento central, menos tributação central, e começar, talvez, a vislumbrar uma previdência, uma saúde, uma educação, que hoje são os maiores contribuidores de buracos e corrupção do Brasil, buracos fiscais e de corrupção, por outro lado, começar a transformar isso em um modelo mais sustentável, talvez visando até um modelo privado aí, desses serviços sociais. Então, eu vislumbro como isso. O Jair negando as opções, as eleições, o que eu acho? Tem fraude eleitoral no Brasil, nos Estados Unidos? Claro que tem. Claro que tem. Falar que não tem é um absurdo falar que não tem. É um absurdo sem nenhuma noção do como é que é o modelo eleitoral brasileiro. Não tem fraude eleitoral. Não faz a mínima ideia do que está falando. Você não viram milhões de brasileiros aqui com denúncias abertas, escancaradas ao TSE de como é que foi a votação na urna dele, como é que foi. Então, não falar que tem fraude, que não tem um defeito, vamos botar essa palavra, em vez de fraude, é defeito. Não falar que não tem é um absurdo. Que não esteve presente aqui no Brasil em 2014, 2015, 2016, com manifestações de milhões de pessoas nas ruas denunciando as urnas. É um absurdo falar aqui. Fora se fizer um contraste, então, do modelo sistema eleitoral brasileiro com o que existe na Europa, de fato, como é que os modelos europeus versus o que é o brasileiro, é de chocar qualquer europeu. Qualquer europeu digno vai falar, putz, caramba, Brasil, vocês estão com um modelo perigoso aí, viu? Essa contagem eletrônica de voto aí, sei não, viu? E eu digo de experiência, eu já tive incubadora, já tive vários programadores, e ali, é uma piada o sistema para você violar.
É uma piada, é uma piada. Isso, fraude eleitoral sempre ocorreu, né? Diferentes intensidades, mas sempre ocorreu. E os Estados Unidos também, aí é o oposto. Lá, diria que lá tem mais de 1.000 pessoas presas por fraude eleitoral, sempre teve. Mais de 30 anos que prendem pessoas por fraude eleitoral nos Estados Unidos. Então, falar que não teve fraude eleitoral, só se fosse essa a última eleição do Trump, aí a imprensa fala, não teve fraude eleitoral. Mas tem 1.000 e tantas pessoas que já foram presas por fraude eleitoral nos Estados Unidos até a eleição passada, ou retrasada no nível local, né? Uma questão de Senado local, uma questão de governo, uma questão de deputados e conselheiros e tal. Tem fraude, em todo o sistema eleitoral tem fraude, todos. Então, falar que não vai ter fraude eleitoral é um absurdo. Tá? Então, temos que rever o sistema eleitoral para algo que seja transparente, contagem pública, que os partidos estejam satisfeitos. Esse que é o pleito aqui. Então, se o Jair contestar isso, ele fala, então, quer dizer que o pessoal impôs aqui o modelo deles, nós não podemos contestar absolutamente nada, não pode nem se criticar, nem falar na internet, podemos falar. Não teve fraude, quero contestar o processo. Não pode contestar, você vai preso se você contesta. Então, isso é um grande, grande perigo. E aí você vê qual é a ideologia de quem é que controla a contagem. É uniforme, é homogênea. São de esquerda, ideológica, revolucionários, marxistas, comunistas, terroristas, muitos deles. Então, eles estão lá no controle da contagem. Eles são favoráveis a permitir que a direita possa ganhar mais uma vez? Claro que não. Vão fazer alguma coisa para impedir? Depende do preço, né? Qual é o preço? É isso que eu acho que está em jogo aqui. Então, eu diria que essa questão de eleitoral para um europeu que queira passar um julgamento no sistema eleitoral brasileiro, ele precisa conhecer o sistema eleitoral brasileiro em contraste com o que existe na Europa, antes de tecer um julgamento. Porque no minuto que ele fizer o contraste, eu diria que a maioria dos europeus vai dizer realmente tem um problema ali, tá? Na minha opinião. Então, se o Jair contestar o resultado, o que eu diria? O que pode suceder? Tudo pode suceder. Tudo pode suceder. Não sei como é que faria, não sei o que seria o resultado, mas eu também não respeito ou admiro as lideranças mundiais hoje. Você tem poucos países aí que têm de fato estadistas e a representatividade dos sistemas democráticos do mundo tem sido tolhidas, né? E elas não vejo assim grandes estadistas com respeitabilidade hoje para poder passar julgamento ao que a gente está passando aqui no Brasil. Então, por um lado, isso tranquiliza, por outro lado, isso cria uma série de riscos aí de percepção. Mas, enfim, essa é a minha opinião. Okay. Obrigado. Obrigado. Vitor Lhargo. Boa noite, em primeiro lugar. Peço desculpas, cheguei um pouco atrasado, porque recém-chegado da Guiné, onde há uma hora a menos, eu pensava que ia entrar 15 minutos antes e cheguei 45 minutos atrasado. Peço desculpa. Mas, curiosamente, quando comecei a ouvir, falou exatamente de uma questão que eu lhe queria perguntar, que é a pobreza no Brasil. Fico muito admirado quando me disse que os números baixaram para 10 milhões, porque li um estudo do Instituto de Mobilidade e Desenvolvimento Social de há 2 meses, que começa por dizer que a pobreza recorde no Brasil, com 47,3 milhões de brasileiros. É um estudo completo, Estado a Estado, onde mostram estes números e eu não tenho como poder desmentir, dada a complexidade do estudo que provavelmente conhece, não é? Depois há uma outra questão que me chamou agora a atenção com base nesta última intervenção sua. O Bolsonaro está há 4 anos no poder. Se não conseguiu reverter a situação ao ponto de conseguir que as eleições sejam um bocado mais justas ou que não haja fraude, isso pode ser uma prova de uma incompetência total da sua equipa. Ele tinha a obrigação de ter modificado tudo aquilo. Ou então está à espera de ganhar alguma coisa com isso. Eu não acredito que quem está no poder tem a obrigação de ser ele a garantir a justiça nas eleições, que é a pedra base de qualquer democracia. Se ele não o faz, alguma coisa deve querer ganhar com isso, penso eu. Se calhar posso estar enganado,
São as duas perguntas que eu lhe queria deixar. Perfeito. Bom, questão de pobreza. Olha, a gente precisa entrar na semântica aqui, porque ela é relativa, sempre relativa. É relativa ao momento, o que você considera pobreza. Exatamente. O conceito de pobreza que o senhor tem é que eu gostava de saber qual é. Que é diferente, então, dos estudiosos do Brasil. Eu estou pensando, eu não estou seguindo o que diz um estudo, eu estou dizendo o que eu vejo no Brasil, o que eu vejo, né? Eu estou falando aqui de observação subjetiva minha, mas claro, até do que eu tenho para falar, tem corroboração de vários índices. Eu não vou dizer que é estudos, mas sim índices. Então, o que você pode falar, que eu falei de 10 milhões, eu estou falando assim de 10 milhões de pessoas que passam carências básicas graves, assim, estou falando de miséria, fome, frio. Então, isso é o que eu estou falando. Agora, pobreza, aí você pode definir o que é pobreza. Você pode falar que 100% do Brasil é pobre relativo à Europa. Se você medir o índice, quanto que tem do per capita brasileiro? O per capita brasileiro é de 6 mil dólares. Quanto que é o per capita europeu? 45 mil dólares. Então, estamos falando que 100% do Brasil é pobre. Tá certo? Então, não tem cabimento. A gente tem que botar tudo em relativo e em perspectiva. Não. Desculpa, o conceito do estudo de que falei são as pessoas que vão pegar restos de alimentos que iam para o lixo para se alimentar. Portanto, pobreza extrema. É isso que diz então, peraí. Então, desculpa. Então eu já descredencio completamente o teu estudo. Não é meu. É do Instituto de Mobilidade e Desenvolvimento Social. Pois é. Só o nome já dá indicação de qual é a ideologia do grupo. Então, 40% da população brasileira está catando lixo? Pelo amor de Deus. Você está falando que vai estar... Estamos falando 47 aqui de... milhões, não é 40%. 47 mesmo milhões, assim, dará 20%. Mas isso é um instituto que é presidido por Paulo Toffner, né, que é uma pessoa conceituada a nível mundial, não é? Pois é. Eu não gostei... A não ser que o Brasil que ele observou é outro, não é o que eu estou observando. Tá? Que tem milhões de brasileiros em situação conforme isso aí, catador de lixo, de fato passando problema de fome, de miséria absoluta, tem milhões. Agora que você vai falar que é 30% da população, ou 20% a 30% da população, não é. Tá? Não é isso não. Então, se tiver situações de rincões em que é totalmente inacessível aos serviços públicos, né? Totalmente não tem acesso a serviços públicos. Aí estamos falando de quase que indígena. E mesmo assim, o povo indígena do Brasil é muito pequena a população. Não chega a uma fração desse número aí que você passou. Né? O povo indígena aí está na faixa de 2 milhões de pessoas. Então, 47 milhões de pessoas, você está falando, desculpa, isso aí não acredito nesse número. No entanto, deixa eu colocar aqui o que eu acredito. Eu acredito que há pobreza, ainda há uma parcela de pobreza, e eu acredito que dos últimos 30, 40 anos, em que de fato nos anos 80, aí sim você pode até falar que nos anos 80 uma parcela expressiva da população se encontrava nessa situação, eu concordo. Então, e que isso diminuiu nos últimos 30, 40 anos? Diminuiu. E o que fez diminuir? A economia informal, como eu falei, né? Falando de gente que não trabalhava com carteira assinada, empresários que montavam empresa sem registro, não pagavam impostos, não contribuíam para nada. E também, vamos lembrar, o governo Lula então falhou. O governo Lula e Dilma falhou brutalmente. Eles também fizeram assistencialismo social. Então, tem uma parcela que é do assistencialismo social, que veio a combater uma parte desse problema aí, e uma parcela da economia informal que veio combater esse problema aí. Então, hoje, o que o Brasil se encontra hoje? Com uma parcela da população que é pobre de fato, nesse conceito aí, não acredito nesse número que eu escutei, acredito no número entre 10, talvez até explodindo aqui, 20 milhões, de uma população de fato carente. Então, aí sim, agora... Deixa-me só dizer que eu, para poder ajudar quem nos está a ouvir, tive agora a ousadia, pedindo já desculpa ao Severino Boaldo, colocar na página da ECOD, no WhatsApp da ECOD,
esse estudo completo. Isto não tem nada a ver com a ECOD. Mas pronto, deixa lá, porque como a maior parte das pessoas lá vão ver... Não, mas isto não tem nada a ver com a ECOD. Então pronto, depois se quiserem pôr isto... Aliás, este a segunda parte publicado na Folha de São Paulo. Uma Folha de São Paulo é a mesma coisa. Me fala aí um jornal comunista aí de Portugal, me fala um. É a mesma coisa que publicar ali não sei, fala um jornal comunista da Europa. Folha comunista. Você vai, claro que vai publicar algo assim, a Folha Vive está virando panfletário até. A Folha era séria, até era um jornal de esquerda séria, agora está virando um jornal de extrema esquerda. Junto com o 24/7, junto lá com o Diário do Centro do Mundo, que é panfletário do Partido Comunista. Então, assim, é para ter que acessar dados que não... Eu diria que o IBGE é a melhor fonte. Tá? Olha o IBGE do governo e vê se isso corrobora, se bate esses estudos aí. Eu não vejo muita simbiose aí. Bom, você tinha mencionado outra coisa também, que eu até concordava. A segunda parte da tua intervenção eu concordei. Você falou com... O que você falou mesmo? Poderia repetir? Estava a dizer que se houver fraude eleitoral nestas próximas eleições, sim, como eu culpo haver fraudes eleitorais nas outras, culparei o Lula e quem o antecedeu, se houver fraude agora, o único responsável terá que ser o Bolsonaro e a sua equipa, não pode ser outro, não é? Olha, e, portanto, ele sentir-se prejudicado com as eleições porque houve fraude. E essa fraude houve só dada a ineficiência dele, a ineficácia dele, a incompetência dele, parece-me também demasiado absurdo. Então, o que acontece? A eleição, ela não é comandada pelo Poder Executivo. Ela é comandada pelo TSE. E o TSE, tentamos alterar o sistema eleitoral várias vezes. Eu fui até protagonista de vários projetos, Bia Kicis de outros, Felipe Barros de outros, o próprio governo de outros, e o TSE conseguiu barrar várias iniciativas de dar mais transparência no sistema eleitoral. É isso que aconteceu. Então, o governo não foi omisso em melhorar o sistema eleitoral, em transformar o sistema eleitoral em um sistema mais transparente. Não foi omisso. Ele foi impedido, assim como foi o legislativo, de querer mexer uma vírgula no sistema eleitoral. Temos o sistema eleitoral dos anos 90, com a tecnologia dos anos 90, com a obscuridade total do sistema, de como é que é feita a contagem, os algoritmos, desde os anos 90. Tentamos abrir esse modelo e você vê que a autarquia, que chama-se TSE, que é Tribunal Superior Eleitoral, impediu sucessivamente as iniciativas do Poder Executivo e as iniciativas do Poder Legislativo. Então, concordo que o governo tenha que fazer alguma coisa. Ele tentou fazer. Agora, quem impediu foi o Tribunal Superior Eleitoral. Então, mas então ele beneficiou disso também quando foi eleito. Perdão? Será que o Bolsonaro beneficiou disso quando foi eleito? Ao contrário. Quando ele foi... Ao contrário. Na minha opinião, na opinião de muitos, e eu tive com empresários que me corroboraram isso, que são empresários da área de tecnologia, que identificaram exatamente o problema do algoritmo de contagem ali, na nossa percepção, de acordo com aquele documento que esses empresários haviam colocado ali em pauta, ele teria vencido no primeiro turno. E houve fraude para jogar o candidato da esquerda para o segundo turno. E houve ali talvez uma cariação importante para garantir que houvesse um segundo turno limpo, porque caso contrário ia ter intervenção também, assim como teve no primeiro turno. Então, isso é eu falando, tá? Então, não vou poder entrar em mais detalhes do que isso que eu estou te falando agora. Tá? Mas o sistema brasileiro de eleitoral, na minha opinião, é a minha opinião exclusiva, ele não é transparente. Ele é suscetível a intervenções. E é exatamente contra isso que a gente precisa lutar e contra isso que o TSE tem lutado do lado oposto, tem tentado evitar mais transparência, mais possibilidade de poder contestar e ter uma contagem pública
e uma auditoria de votação. Então, o Bolsonaro não tem, foi um hiato, um milagre que ele é presidente. A verdade é essa. Não é, se fosse depender do sistema, não seria. Luís, eu não tendo aqui mais nenhuma mão levantada, eu tinha aqui duas questões. Também estamos a aproximar do termo do timing que nós definimos, mais ou menos. Definimos e temos praticado nestas conversas. E duas questões tanto ou quanto simples. Aqui há uns bons meses, conversa com o responsável de segurança no Brasil, que me dizia que é extremamente difícil a governação do Brasil em termos de áreas de fronteiras de segurança. E a pergunta vai no sentido, seguindo este raciocínio, será assim fácil ou tão fácil estas medidas todas, quer liberalismo, quer pró-marxista, mas falando do liberalismo, aplicá-la a uma descontinuidade tão grande do Brasil, de um país que é o equivalente a um continente? A segunda questão entronca com aquilo que no início da conversa e até por vários testemunhos que fui pesquisando enquanto deputado e enquanto cidadão no Brasil, em intervenções, e que é não ir à questão do coração do rei Dom Pedro ir para o Brasil, mas sendo o que é que o Luís Filipe, pela experiência política e até no partido com ideias liberais, é possível pensar num Brasil que venha a ser tão breve quanto possível, e estamos já no século XXI, quando se prevê que no ano 2100 serão 400 milhões de falantes em língua portuguesa no hemisfério sul, Brasil, Angola e Moçambique. Como é que Luís Filipe, e com a experiência política, neste momento o Brasil encara ser um motor ou não de uma comunidade de países de língua portuguesa? São essas duas questões. Bem, bom, só vou, antes de entrar nesse ponto, só vou dar, olha só, vi aqui o link que você me passou dessa apresentação da IMS.org, acho que é na 4ª página, tem exatamente a tendência ali que eu mencionei, tá? Pobreza sendo um percentual maior da população nos anos 80, e começando a baixar, né, os programas aí nos anos nesse século começou a baixar a pobreza. Agora, o que contribuiu a essa baixa foi isso que eu mencionei. Não concordo com esses números aqui. Estamos falando em... bom, enfim, depois a gente pode discordar dos números. A tendência é exatamente essa aqui. Então, eu diria que o gráfico está certo em tendência. Não concordo nos números. Bom, com relação aos os rincões do Brasil, o que temos hoje? Temos estados, por exemplo, o Acre, que praticamente 100% da economia do Acre é uma economia de repasse, ou seja, é um estado tão inóspito, geograficamente inóspito, e o que ele tem de ajuda? Ele tem repasses federais, ele vive de repasses federais. Então tem lá 3 bi por ano que é repassado para o Acre. E o que o pessoal faz com isso? Eles ficam fazendo política. Eles são empregados do Estado, são prefeitos, vereadores, são deputados, são governadores, senadores, etc. E são membros da burocracia. E economia? Cadê a economia? Impossível de você fazer negócio no Acre. Por quê? Porque o sistema tributário é um sistema oneroso e a regulamentação ela é federal.
Então, o Estado não tem liberdade para se autorregulamentar. O que um modelo liberal permitiria? Que o Estado se desregulamentasse e permitiria, com um novo conjunto de leis, ser uma exceção às regras que existem no resto do Brasil, para poder se viabilizar. E aí o que acontece com essa exceção às regras? Você começa a viabilizar talvez interesses de empresários, de novos negócios e de fomentar alguma economia local que não seja a economia do Estado via repasse. E aí você fala assim, mas essa é uma visão extremamente liberal. Ah, é? Quem propôs isso foi o PDT, Partido Democrático dos Trabalhadores, esquerda, extrema esquerda até. E eu fui favorável ao projeto deles, porque eles viram exatamente isso. Eles já passaram por toda a curva de aprendizado, já ultrapassaram essa questão ideológica de fazer, peraí, ali não vai funcionar, ali as leis ambientais e as leis nacionais disso, as leis nacionais daquilo, vai travar aquele Estado eternamente, como sendo um Estado inviável. Então, o Estado tem que se descobrir com viabilidade, se desvincular de algumas imposições. Então, eu fui extremamente favorável. Eles estavam querendo criar uma zona franca no Estado inteiro. Ou seja, ali não tem mais tributo. Não tem mais tributo. No cômputo tributário, entre repasse tributário ou perda fiscal, é a mesma coisa, né? Você está tirando de um, botando do outro. Você está deixando de fazer de um, está deixando de repassar do outro. Então, eu acho que o caminho é por aí. Então, você tem... O Brasil hoje, a União, a Constituição Federal, ela é um peso para todos os estados. Ela não é um defensor da cidadania. Ela não é um defensor das liberdades brasileiras, do indivíduo brasileiro. Muito pelo contrário. É um ônus, é um mamute, é um peso. Ela onera e ela bloqueia oportunidades. Esse é um dos casos. Então, a liberalização dos estados, você poder ter mais adequação local, às realidades locais, socioeconômicas locais, esse é o modelo que temos que abraçar. É isso que vemos na Europa, vemos nos Estados Unidos, vemos na Europa até em modelos unitários. O Brasil se coloca como país federativo, mas, na verdade, ele não é nada federativo. Ele é menos federativo do que a França, por exemplo, que é um país unitário. A França tem mais devolução de poder local, tem assembleias locais que mandam mais e o poder central que mandam menos. E é assimétrico até. Tem algumas regiões que a França é comandada por Paris, outras que têm autonomia. E é assim que tem que ser. E o Brasil não. O Brasil, apesar da autonomia, não tem autonomia. Então tem o custo da democracia local, tem que financiar todo aquele calhamaço de representantes, mas não tem liberdade e autonomia regulamentar. Então, de fato, eles estão ali, são eleitos e ficam ali recebendo salário. Não tem muito liberdade para poder votar os seus destinos. Essa que é a verdade. E, então, temos que ter mais liberdade disso. Então, acho que, do ponto de vista liberal, você conseguiria destravar potencialidades no Brasil que a gente nunca viu antes. Então, eu diria que isso é fundamental e não só isso. Por que esse indivíduo da esquerda colocou esse projeto adiante? Porque, primeiro, que ele conhece bem a região. Segundo, que ele viu que a juventude dos 16 aos 30 anos de idade, 80% estava vinculado com o narcotráfico. E não havia economia a não ser narcotráfico ou trabalhar para o governo, ser um ajudante, um assessor, alguma coisa. Então, por que isso se sucede? Exatamente porque não havia viabilidade econômica de você estabelecer qualquer tipo de empresa na região. Então, ele via como sendo necessário de criar uma zona franca, uma zona desregulamentada, para poder fomentar alternativas de emprego e renda para essa juventude que hoje estava praticamente 80% no narcotráfico. Gritante o problema. Tá? Então, isso a gente vê no estado inteiro do Acre, em algumas regiões de estado, em alguns estados do Brasil, do norte fronteiriço, internamente intra-regional também. Você vê dentro de alguns estados, você vê esse mesmo problema. Mas, enfim, então eu vejo como sendo uma solução.
como é que isso impactaria o nosso futuro? O Brasil hoje precisa receber imigrantes. A gente está com uma queda de natalidade muito grande. A gente está com 1,7 crianças por casal. Até 5 anos atrás, a gente estava com 1,8. E se botar 10, 20 anos, a gente estava com 2, 2,1. Então, a gente está caindo, a nossa natalidade está caindo. A gente está urbanizando muito rápido. A gente está mais urbanizado porque os serviços públicos estão todos no meios urbanos, estão concentrados nos grandes centros urbanos. Tem que descentralizar, que a minha proposta tributária é exatamente para fazer isso, descentralização tributária, etc. Muito bem. Então, a gente está concentrado, estamos com 85% da população em centro urbano, isso está causando uma queda de natalidade muito grave. Então, o Brasil vai depender de ser um país mais aberto à imigração, vai depender de ter uma economia rica, pujante, que empregue naturalmente, com viabilidade e sustentabilidade a longo prazo, para criar todas essas oportunidades. O Brasil não consegue aceitar a imigração se vem todos depender do Estado e ficar recebendo auxílio sem estar empregado ou sem estar fazendo a contrapartida. Então, temos que fazer isso, para que a gente seja ainda o bastião e que sejamos um líder da língua portuguesa, da civilização portuguesa e tudo. Isso é uma pré-condição, é uma revolução econômica que a gente precisa ter. A saída desse modelo que a Europa já equacionou, alguns mais, outros menos. A gente tem que sair desse modelo europeu já vencido, abraçar talvez o modelo europeu avançado e, quem sabe, a gente consiga ter um debate mais, eu diria que inteligente nessas questões, mais sintético, né? Sintetizando aí diversas vertentes, sem deixar que nenhuma delas vençam por plenitude. Não pode deixar que o marxismo e esse negócio de justiça social vença, porque já venceu. Então temos que ter o liberalismo, mas também não pode ser o liberalismo puro, como mencionado aqui, porque isso também tem uma série de distorções. Também vamos equacionar isso, criar uma nova síntese para o século XXI. Então esse é um grande desafio aqui. Agora, o que está acontecendo também culturalmente é um grande problema. Muito em parte porque o Estado tem sido comandante da cultura brasileira. A cultura brasileira deixou de ser, durante os governos de esquerda, deixou de ser livre. A cultura passou a ser fomentada e passou a ser organizada pelo Estado. E essa cultura é anti-portuguesa. Essa cultura é anti-língua portuguesa. Essa cultura é anti a história portuguesa. E, então, eu até, não sei, falei com alguns membros da esquerda portuguesa que não entendem isso. Mas eles estão ali. Não sei o quanto que o português de esquerda se sente português ou quer manter a sua história indo adiante, sua língua indo adiante, mas tudo isso está sendo alterado. A língua está sendo alterada agora. Tem a Academia Brasileira de Letras ali, de fato, não tem ninguém querendo preservar nada relativo aos coloniais. Então, toda a família brasileira também está sendo atacada por boa parte dessas entidades. Então, essa vertente de mentalidade está sendo muito destrutiva, até do que nós podemos chamar de uma língua portuguesa global. Eu acho que a vontade até desses é de se desvincular cada vez mais da história do Brasil, da história originária do Brasil e dos vínculos com Portugal, e criar uma civilização completamente bastarda em sua origem. Então, eu vejo isso como um grande problema. Projetando para frente, se a gente conseguir uma economia mais pujante, que atraia mais pessoas, para a gente se manter um país viável, o que eu diria, a gente ainda tem um desafio cultural que quer destruir completamente a nossa origem. E isso eu acho ruim nos dois sentidos, né? E felizmente ou infelizmente, os dois tipos de resistência vêm do mesmo foco, que é exatamente essa visão mais esquerda anticolonial, né? Esquerda anti-tradição, anti-história, anti-tudo. Então, enfim, é isso que eu tenho para falar, meus amigos. Gostaria de estar falando coisas melhores. Mas
agradecer. Zeferino, Não, desculpa, Vítor. É só mesmo uma pergunta de 10 segundos. Vítor, há regras. Tudo bem. Nós já estamos a exceder o tempo que foi combinado e até porque temos cumprido isto também quando é presencial mais ou menos este tempo. E deixo o convite ao Luís Filipe como deputado, como cidadão do Brasil, um dia vir a Lisboa, a Portugal, vir jantar connosco ao Alcochete, que a partir de setembro esperemos retomar os jantares e ter o novo orador. Vai-se manter sempre os jantares e estas conversas via Zoom à terceira sexta-feira e, portanto, teremos tido o gosto em estar e ter os contributos. Isto foi o facto do mês de agosto não haver jantar permitiu-nos colher esta troca de conhecimentos, esta troca de opiniões a partir do Brasil, com uma visão própria, algumas coisas que para muitos são novidade, e esperemos que em breve possamos encontrar os que aqui estão mais perto em Alcochete. Fica o convite e agradecer a presença de todos e um abraço fraterno em termos para o Brasil, especialmente nesta oportunidade. Luís, muito obrigado e obrigado à presença de todos. Muito obrigado a todos. Até uma próxima. Obrigado.